Os ipês florescem entre julho e setembro num ciclo curto e intenso. Em muitos lugares do Brasil, são conhecidos como símbolo de resistência, esperança e renovação, já que florescem no período mais seco do ano. Existe até uma lenda que fala a respeito dessa situação, porque é uma das pouquíssimas plantas que floresce no inverno. Então, diz a lenda, dos povos tradicionais que Deus, quando foi criar as plantas, ele perguntou qual planta que gostaria de crescer, de florescer no inverno, e nenhuma se candidatou, e cada uma tinha uma desculpa. Porque é muito frio, ou é muito seco, é uma estação muito feia. E aí, de repente, uma planta lá no fundo se candidatou. Ela ergueu a mão, ergueu um tronco ali, um pedaço dela, e falou assim: não, vai ser eu. E Deus falou: mas e qual é o seu nome? Ela falou: eu sou o ipê. Então Deus falou: então em troca eu vou te dar flores lindas, exuberantes, e você vai ser uma planta que se destaca, literalmente no meio da estação. Então o ipê, ele teve uma estratégia evolutiva para poder florescer no inverno, que é o momento em que as folhas dele vão cair. Então nesse momento em que as folhas caem, ele acaba desviando essa energia que seria para manter as folhas, ele desvia para a produção das flores. E aí nesse caso, o fato dele ser uma das únicas plantas que acaba florescendo nesse finalzinho do inverno, ele acaba se destacando e atraindo de fato os polinizadores para onde ele está. Porque a gente, quando passa no local onde tem ipê, a gente consegue enxergar assim um ipê no meio do mato, no meio da floresta, no meio da multidão. E os animais que polinizam os ipês e que se alimentam do néctar da flor dos ipês também. Uma outra vantagem para ele de florescer no inverno é que ele consegue se livrar de muitos fungos, por exemplo, muitos patógenos que poderiam estar presentes nessas plantas em estações como primavera, verão, mas que no inverno não tem. Então, é uma proteção para ele. E ele acaba, então, fazendo com que a germinação das sementes aconteça na primavera, por causa dessa passagem de estação, e aí essas sementes são privilegiadas pelas primeiras chuvas que estão vindo na nova estação. Agora, e as cores dos ipês? Existe aí alguma relação entre florescer em tempos diferentes? Então, as cores dos ipês, elas determinam espécies diferentes. Então, é como se cada ipê de cor diferente, ele fosse um primo um do outro, Então, uma cor não tem influência na outra. Na verdade, a gente até tem essa determinação das cores das flores, ela é feita geneticamente e ela acaba distinguindo para a gente, fazer a classificação botânica, a identificação dessas espécies. Então, as espécies mais comuns que nós temos são as espécies que têm ipê de flor branca, de flor roxa, de flor rosa e de flor amarela. E cada uma delas tem uma preferência por determinado animal que vai visitar aquela planta. Juliana, e em relação à arborização urbana dela, existe aí algum papel eficiente que ela atua nesse momento? Sim, os ipês hoje eles são muito utilizados no paisagismo urbano, pela beleza mesmo, por essa exuberância. Então, eles têm essa importância aí na parte urbana. Eles têm também essa questão da importância que a gente diz ecológica. Não são só bonitos e exuberantes quando a gente olha, no meio do nosso bioma, por exemplo. Então, eles têm uma importância dentro do ecossistema. Eles são plantas importantíssimas para animais como, por exemplo, as abelhas e os beija-flores para poderem se alimentar. E, em troca, eles acabam ganhando, vamos dizer assim, é uma parceria, uma estratégia evolutiva, como a gente comentou, em que o animal, no caso a abelha ou o beija-flor, acaba tendo o alimento através da flor e a flor acaba tendo o seu pólen sendo levado por esses animais. Então, os dois acabam ganhando, é uma relação ecológica que a gente diz de positiva. Então, essa é uma importância muito grande, inclusive desse florescimento no inverno e dessa espécie estar ligada com essas outras espécies de animais. Nós temos também uma importância da madeira, que é utilizada de forma controlada, para a construção civil. E existem estudos também sendo conduzidos com relação à casca da árvore do ipê, do tronco do ipê, que ela é utilizada para fins medicinais. Ela teria propriedades aí relacionadas a doenças respiratórias, do pulmão e tudo mais. Então, é uma planta que, além de muito linda, vem para brilhantar nosso inverno, tem aí objetivos importantes dentro da natureza,
Isso, é como eles dizem, né, do significado do ipê, né? Ele é uma planta que mostra muita resiliência, de fato, pela floração, muita beleza e, inclusive, também, segundo a lenda, muita esperança.